Amigas e amigos, com o início do horário eleitoral no rádio e na televisão, a mídia automaticamente recrudesceu a sua campanha eleitoral, né? Isso que eu tenho dito aqui, que eles têm o seu candidato e o seu candidato é o programa de governo do golpe. O nome fica aí meio que secundário, né? Eles fazem esses movimentos, né, para alavancar um, alavancar outro, né? Agora há uma nítida tendência de tentar alavancar o Jair Bolsonaro, né? Não pelo que ele diz, essa história aí do Jornal Nacional, por exemplo, na TV Globo, esse comportamento troglodita dele, não, é pelo programa, né, de governo que ele tem, né, esse programa radical, de neoliberalismo radical do Paulo Guedes, de privatizar tudo. Tem aí essa história, é o velho dilema da direita, né? Essa questão de administrar a crise deles. A crise é deles, a crise não é do povo. A crise é do sistema, do modelo, da financiarização, uma tendência que vem de 40, 50 anos, né, desde a crise aí de meados dos anos 70, né, que se agravou, chegou ao projeto neoliberal do Ronald Reagan e da Margaret Thatcher, e chegou aqui no Brasil com o Collor de Mello depois, chegou também com o Fernando Henrique Cardoso, etc. Essa história que a gente conhece bem aqui. O problema, no fundamental, é como eles vão administrar a crise deles. Lógico que eles têm que descarregar a crise nas costas de alguém. Quem vai pagar a crise? Quem? Raimundo Nonato? Evidentemente que não, é o velho povão, né, de guerra, trabalhador, quem produz riquezas, né? A essência do problema é exatamente isso aí, o mundo do dinheiro girando, circulando, dinheiro gerando dinheiro e tal, e os valores têm que sair de algum lugar. Sai de onde? Do couro do povo, lógico. Podem prestar atenção, na história tem sido assim. Quando a direita assume o governo, né, com um programa abertamente de direita, eles entram em crise, entram em parafuso. Aqui no Brasil nós temos um exemplo claro disso. O Brasil vinha lá do escravismo e tal, os saltos civilizatórios, a abolição, a independência. Ficou aquela pasmaceira depois da proclamação da República e da chamada República Velha, as velhas oligarquias rurais mandando na República que estava nascendo. Aí chegou o Getúlio e fez a Revolução de 30, né? Deu uma modernizada na coisa do ponto de vista aí do espectro político. Pode-se dizer que o país foi sim, né, para a esquerda, sobretudo depois da ditadura de 37, aquele movimento de aproximação, né, da democracia, das forças políticas que emergiram com força do pós-Segunda Guerra Mundial, uma história que eu tenho falado aqui recorrentemente, descritas aqui nessas biografias, né? E aí começou o período de prosperidade do país, veio exatamente deste processo da Revolução de 30, o crescimento, a industrialização, a modernização institucional, inclusive, criação de partidos aí ligados aos trabalhadores, né? O Partido Comunista já vinha de 22, enfrentou o Estado Novo, emergiu com força no pós-Segunda Guerra Mundial, história, enfim, a Constituinte de 46, e o país entrou ali num ritmo de desenvolvimento, apesar do governo do general Eurico Gaspar Dutra, né, que dilapidou o patrimônio do país acumulado ali naquele processo, né, da guerra, né. Depois, em seguida, voltou Getúlio falou, não, o caminho não é por aí, o caminho é por aqui, em 1950, quando ele foi eleito, voltou nos braços do povo, como se diz. Aí veio Juscelino com desenvolvimentismo, veio João Goulart com desenvolvimentismo. E como a direita reagiu a esse processo de modernização e de democratização do país? A gente sabe, né? As respostas que o regime norte-americano deu, né, naquele período, com as experiências de democracias pelo mundo afora, a vitória soviética na Segunda Guerra Mundial, a Revolução Chinesa, depois a Revolução Cubana, a vitória do Vietnã, a Guerra de Libertação na Coreia, né, na África e tal. Existia um movimento progressista em âmbito mundial. Qual foi a resposta? Aqui, ó, a militarização, né, do Plano Truman, que eu falo sempre aqui, a ditadura militar. E o que aconteceu quando eles adotaram a ditadura? Qual foi, primeiro, antes disso, qual foi o mecanismo que eles utilizaram? A calúnia, corrupção, isso que nós estamos vendo aí agora. Tem corrupção, tem comunismo, né, as lutas de libertação dos povos, a luta pelo progresso dos povos, as revoluções, né, a solução de contradições do capitalismo,
que eu sempre digo, é um regime de contradições, de guerras, de genocídios, resquícios, né, de regimes pré-Revolução Francesa, etc. Como é que se resolve isso? Qual foi a solução adotada na China, no Vietnã, na Coreia, né, em Cuba, e etc, etc. Isso, evidentemente, criou tensões, quer dizer, a reação, e a reação é brutal, a reação do regime. Né? Ou seja, quando chegou a ditadura militar aqui no Brasil, o que eles fizeram? Desconstruíram a lógica que vinha do Getúlio, sobretudo do seu segundo governo, eleito em 1950, do Juscelino, do João Goulart. O país entrou em crise, entrou em parafuso, claro. Teve ali o que eles chamaram de milagre econômico, aquele crescimento tal, vertiginoso, né? Financiado por capitais estrangeiros. Na hora que os capitais chegaram, os juros estavam baixinhos. Na hora de pagar, eles simplesmente jogaram o juro para cima, o país entrou em crise. A crise começou em 1974. Não à toa a oposição, naquela época, o MDB, elegeu uma grande quantidade aí de parlamentares, senadores. Né? Depois disso também, já nas eleições de 78, também houve esse movimento de uma grande quantidade de parlamentares da oposição, com todas as manobras do regime, as restrições do regime, e chegou-se a 82, né, com as eleições para governadores também. Quer dizer, foi crescendo exatamente por conta da crise de 74, iniciada em 74, que estourou no final da década de 70, começo da década de 80, em 82, a chamada crise das dívidas. O FMI desembarcou aqui com a sua receita amarga, etc, etc. E o país em crise, a década perdida, a eleição do Collor, a eleição do Fernando Henrique, o projeto neoliberal, etc, que destruíram o país, moeram o país. Por isso que o Lula ganhou com o pé nas costas. Por isso que o Lula tem essa popularidade que vem desde 89, eles não conseguem abatê-la. Por isso que o ciclo Lula-Dilma teve esse sucesso que teve. Em curto espaço de tempo eles mudaram tudo, reconstruíram a Petrobras, descobriram o pré-sal, conseguiram a autossuficiência de petróleo, o pleno emprego, distribuição de renda, etc, etc. Como enfrentar isso? Esse é o grande dilema deles. Agora o horário eleitoral começa e a gente vê isso nitidamente. Porque tem o horário eleitoral, né? Aí, da justiça eleitoral e tal, e tem o horário político deles, que é monopólio. E eles recrudescem, evidentemente, a campanha pelo seu candidato, que é o programa do golpe. Né? A lógica da direita é a lógica da crise. Podem observar. O país se desenvolve, cresce, aí eles chegam, tomam o poder. O que acontece? Crise. Aí começa a dívida, ajuste fiscal e não sei mais o que. Tem que fazer reforma disso, reforma daquilo, escravizar o povo e não sei mais o que. Por quê? É preciso buscar a lógica das coisas, a raiz das coisas. O que o Lula fez? Simples, que ele está falando aí na sua campanha eleitoral. Crédito para o povo, né? Para comprar. Quando compra, a indústria tem que produzir, gera emprego, gera renda, dinamiza e a economia cresce, distribui renda, aumenta o salário mínimo, aumenta o real do salário mínimo, dos aposentados e tudo mais. Essa gente vai comprar, vai consumir, consequentemente tem que produzir para essa gente consumir, e assim vai criando uma dinâmica, óbvio, isso. Pela lógica do povo, pela lógica deles não é óbvio. Eles não estão ganhando o dinheiro que eles querem ganhar, e chega a crise, e isso vai criando também no povo sede de mais consumo. O Lula cansou de dizer isso. Quem comia ovo passa a comer bisteca, ele dizia, no linguajar dele, né? A tradução da ideologia do povo. Andava de ônibus, agora quer andar de avião, depois quer andar cada vez mais de avião, e assim por diante. É a democracia. A democracia é fatal para a direita, para a lógica da direita. Em todos os tempos foi assim. A democracia avança, a direita reage exatamente porque para não deixar o povo fica aí, ó. Acabaram de aprovar aí a terceirização no STF, escravizar o povo. Né? Isso fica evidente nessa questão que eu falo aqui de universos do povo, universo da direita, da elite, a esquerda e a direita. É nítido. E aí, lógico, em todos os tempos também, quando isso aconteceu, a direita procurou um culpado. Porque as revoluções, os processos sociais, né, o avanço e tal, não ocorre por osmose.
no piloto automático, como se diz. Tem um movimento político, pessoas, lideranças conduzindo isso. Getúlio Vargas em 30, Lenin na Rússia, lá os revolucionários franceses, etc. Ho Chi Minh no Vietnã, Mao Tse Tung na China, Fidel Castro em Cuba. E agora, nesse processo mais recente aqui de transformações que a gente viu, né? Néstor Kirchner na Argentina, Cristina Kirchner na Argentina, né? Evo Morales na Bolívia, Chávez na Venezuela, agora Maduro, Ortega na Nicarágua, Rafael Correa no Equador e vai, etc. Aqui no Brasil quem é? Como eles reagiram contra o Getúlio? Como foi o segundo governo do Getúlio? Como que ele governou? Já dizia-se, antes dele, quando ele cogitou a ser candidato, já tinha esse slogan do Lula, que eles usam pro Lula. Não é para ser candidato. Se for candidato, não é para ganhar. Se ganhar, não é para governar. É o lema deles. Golpe, claro. Assalto. Né? Para assaltar o orçamento, o erário, o país, etc. Todas essas coisas que a gente sabe que a direita faz. Né? E essa questão da corrupção é isso aí, não é nova. Eles simplesmente reciclaram tudo isso. Né? E elegem um culpado, um corrupto, entre aspas. Como na Rússia, czarista, elegeram os judeus, depois os comunistas. A Alemanha do Hitler pegou a bandeira lá, a lógica do regime czarista. Judeus e comunistas são os culpados pelas desgraças do mundo e tal. Tem que eliminar, acabar com essa gente. Aqui, ó. Ditadura de 37, ditadura de 64. E agora? Quem são os culpados? Comunistas, lulistas, lulopetismo e tudo mais na Argentina. E olha como é a vida. A vida como ela é, diria Nelson Rodrigues. Justamente agora que começa o horário eleitoral no Brasil, o debate esquenta aqui no Brasil, estoura a crise na Argentina. Não é que estoura, já tinha estourado, ela se agravou simplesmente. Vai lá a Argentina de pires na mão, pedir, dá um dinheirinho aí pro FMI, o FMI, eu te dou, mas ó, reformas aí. O que a direita, a mídia está dizendo aqui no Brasil? Mesma coisa, antes de chegar aqui alguém dizer, eu te dou dinheiro, mas vocês têm que fazer reforma, eles já estão dizendo, não vamos fazer, não precisa nem vir aqui não, agora não, deixa para depois vocês vêm. Nós já estamos fazendo aqui, ó, fazer a reforma da Previdência, já fizemos uma trabalhista, já escravizamos aqui o povo com a terceirização, etc. É assim. Agora, os culpados, esse é o ponto central, que eles recrudescem. Tá aí Miriam Leitão falando na CBN, na Globo News, não sei mais o que, Merval Pereira, a rataria pretoriana midiática, enfim. Tem um culpado. Quem? Lula, Dilma, Cristina Kirchner, Chávez, né? Isso vai para trás. Vai lá para a Revolução Francesa. Se for apurar a rigor, que eles querem o quê? Que esses resquícios dos regimes pré-Revolução Francesa não terminem por aqui. Eu costumo dizer, aqui a direita luta para que o século XIX nunca termine por aqui. A lógica deles é assim, o século XIX. Eles estão no século XIX, a ideologia deles é do século XIX. A terceirização acabou de ser aprovada aí no STF. E pau nos culpados. Tem os culpados, petistas, lulistas, comunistas. São os judeus de agora, os comunistas lá da Rússia, da Alemanha do Hitler e tal. Né? É o sentido da revolução. Agora, desse processo aí do século XX também, a expansão do regime norte-americano, que é o anticomunismo. Tem culpado, tem comunista aqui no Brasil. Guerrilha do Araguaia, que eles fizeram lá. Os porões do doicode, etc. Tem aí o editorial do jornal Estado de São Paulo falando exatamente isso, dizendo, o título diz o seguinte: Kirchnerismo passado a limpo. Aí diz o seguinte: os paralelos com a Operação Lava Jato não são acidentais. Lá com a Operação Lava Jato lá da Argentina. Que é isso? Então estão atrás da Cristina Kirchner. Ela é a culpada de tudo. Né? São os judeus aí. Né, na lógica política, eu estou dizendo, bom que se esclareça isso, que o YouTube já me censurou uma vez, né, porque eu usei esse exemplo. Né, aí diz que o Estado conversou com o tal Estadão, né, o jornal, com o secretário de fortalecimento institucional do governo argentino. É um sujeito para cuidar da corrupção.
chama-se Fernando Sanches, e entre aspas ele disse ao Estadão: nós vivemos olhando para a Lava Jato. Diziam que a delação premiada aqui não funcionaria como no Brasil, mas nós já temos nossos arrependidos, ou seja, a corrupção daqui eles levaram para lá. É confissão clara disso, né? Levaram o modus operandi, perdeu a credibilidade. Se tinha algum resquício lá de alguma credibilidade que eles estavam apurando corrupção, eles diziam que tinham, né? Num primeiro momento tentaram separar, não, aqui nós não vamos nos ligar à Lava Jato, que não sei, agora está aqui, ó, escancarou de vez. Por quê? Porque tem uma lógica, o epicentro de tudo isso chama-se Operação Lava Jato. Um sistema de corrupção, né, de corromper setores do Poder Judiciário. Né? A mídia funciona como o grande impulsionador de tudo isso. Né? A grande engrenagem que leva a Lava Jato para frente e que leva aqui lá a Operação Lava Jato da Argentina. E o Estadão diz aqui que as similitudes entre o caso argentino e o caso brasileiro valem tanto para a atuação dos investigadores como para os investigados. Eles não têm nem criatividade, sejam originais, façam lá na Argentina algo que seja original, eles copiam simplesmente. Olha o que é, como são vigaristas, né? É um golpista. Esses que ficam ligando aí para as pessoas, foi sequestrado, a sua conta, você ganhou um prêmio, não sei mais o quê. Eles não têm criatividade. E essa gente, esses bandidos que ficam ligando aí, tem mais criatividade do que eles. Tem mais originalidade do que eles. Eles copiam, simplesmente. Fizeram uma receitinha ali, tentaram a farsa do mensalão, não deu certo. Chegaram com esse negócio do petrolão, que eles chamam, né, da Operação Lava Jato, isso aqui deu certo. Por quê? Porque entrou a corrupção pesada. Pesadíssima. A indústria da delação premiada. Né? E, evidentemente, num clima de crise internacional, é isso, a crise deles, né? A crise do sistema. Aí diz ainda o Estadão, tal como cá, Cristina Kirchner também se vê uma vítima de um complô entre a imprensa, setores do Poder Judiciário, do Ministério Público, do governo do presidente Maurício Macri, que ele sucedeu em dezembro de 2015. Olha aí, acabei de dizer. Eles não têm originalidade, eles copiam simplesmente, medíocres. Não é que eu falo intelectualidade rebaixada, né? A incapacidade de ter substância no que eles dizem, no que eles fazem, de ter consistência e consequência nas acusações que eles fazem. A prisão do Lula, essa coisa bestial, desumana, é covardia, covarde, né? Ataque de emboscada. Né? Aí diz, não há conspiração, o que há é um robusto conjunto de provas reunidas contra a ex-presidente e alguns de seus ministros. A busca na casa de Cristina Kirchner em Calafate, que durou 3 dias, encontrou uma série de dossiês sobre o juiz Cláudio Bonatti, o Sérgio Moro de lá, e sobre o grupo Clarim, que é a Globo de lá, um dos grupos de comunicação mais críticos do kirchnerismo. De novo aqui, cópia do Brasil. Eles simplesmente copiam. É isso, né? Não tem originalidade. Aí o Estadão vai exatamente nisso, né? Que tem que achar os culpados. Aqui a culpa é do Lula. E tem uma outra culpada, segundo o Estadão, que ninguém está atentando para isso. Chama-se Dilma Rousseff. Fez um editorial sobre isso. Diz aqui, Dilma não pode ser esquecida. Aí diz aqui, a campanha eleitoral já está há 2 semanas nas ruas do país, mas quase nenhum candidato a presidente foi capaz de abordar aquele que deveria ser um dos principais assuntos desta eleição. O terrível legado dos governos lulopetistas, especialmente o de Dilma Rousseff. Sim, diz aqui, sem que se faça nesta campanha a denúncia da verdadeira herança maldita com a qual o Brasil tem de conviver desde que o PT alcançou o poder, permite-se que alguns candidatos alcancem bom desempenho nas pesquisas eleitorais, oferecendo ao país as mesmas ideias estapafúrdias que fizeram do governo de Dilma o mais desastroso de nossa história recente. Esqueceram o que Dilma fez sobre o patrocínio entusiasmado de Lula da Silva, ou mesmo que agora promete fazer o Brasil ser feliz de novo, é condenar o país a um futuro sinistro. Por que os candidatos não falam do Lula, da Dilma? Por quê? O Estadão tem que fazer, tem que enfrentar aí, ó, ao Bolsonaro. Ao Bolsonaro aí. Campanha para o Bolsonaro. Deixa, o Bolsonaro vai fazer isso aí. E não é à toa que os grupos aí dos setores financeiros, as consultorias, as empresas que cuidam disso, os bancos, etc., estão insuflando o Bolsonaro. Vai para cima do Lula, ataca o Lula.
Isso aqui, fazer isso aqui que o Estadão está mandando fazer. Agora, quem ganha atacando o Lula? Eles ganham o que atacando? Por que o Alckmin foge, a Marina foge, todo mundo foge do Lula? Por quê? É isso, né? Porque seria confrontar o povo, o ideal do povo. Eles preferem ou se distanciam, ou vão fazendo ali, tateando e tal, vendo como é que se aproxima da questão. É isso que eu falei, se deixar o Lula aí, não sei se eles vão deixar o Lula no horário eleitoral, né, ele detona tudo, porque democratiza, acaba com o monopólio da mídia, do PUM, Partido Único da Mídia. Eles recrudescem a campanha oficial deles, né, que tem um candidato deles, eles ficam falando todo dia, toda hora, no rádio, na televisão, na internet, nos jornalões, nas revistonas e etc. Todo dia, boca de urna para esse candidato, o programa do governo do golpe. Daí entra o horário eleitoral, que é quando o Lula tem condição de falar, a esquerda, a democracia tem condição de se pronunciar. Como é que eles vão lidar com isso? A direita, os candidatos da direita. É isso que o Estadão está dizendo, ninguém toca na Dilma, ninguém toca no Lula, porque está com medo. É medo. Medo do quê? Do povo, das urnas, da democracia e tal. Basta ver os perguntadores aí nas entrevistas, no Roda Viva, no Jornal Nacional, na Globo News, como eles se comportam. Tem gente criticando, eles não sabem fazer pergunta, não sabem fazer jornalismo. Tem até um colunista da Veja, José Roberto Guzzo, conhecido aí, capo da Veja, da estrutura mafiosa da Veja, que ele escreve isso, eles não sabem fazer perguntas. Não é que eles não sabem, eles estão ali para fazer propaganda eleitoral. A agressividade deles, muitas vezes, né, principalmente com determinados candidatos, quando é mais à esquerda, mais democrático, né, tem um sentido eleitoral, claro, de boca de urna, fazer escada para os outros e tocar nessa tecla, corrupção, 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 corrupção. Crise, é reforma, é projeto neoliberal, os dois caminhos, os dois veios aí da campanha da direita. A ditadura do programa de governo, do programa do golpe, do programa neoliberal, que deu no desastre na Argentina. Por que tinha crises bravas na Argentina, na Bolívia, na Venezuela, na Nicarágua, em todo lugar tinha crises bravas. Aí chegou esse ciclo aí e recuperou tudo. O Brasil é um exemplo disso. O desalento no país em 2002, como era o Brasil, desemprego elevado, juro elevado, inflação elevada, tudo uma desgraça. A Petrobras moída, destruída e tudo mais. Chega o Lula, num instante ele recupera tudo. Por quê? Porque tem uma lógica. Agora não é hora de cortar, agora é hora de investir, dar crédito, né, reativar a economia, aumentar o salário mínimo, distribuir renda e tudo mais, fazer o país ir para frente, desenvolvimento. A ideia é Lula. Isso está nitidamente nessas duas dimensões da campanha eleitoral no rádio e na televisão, que é esse programa eleitoral aí, que é democrático, com todas as limitações e defeitos, isso é democrático. E o PUM, o Partido Único da Mídia, com seu monopólio, com seu totalitarismo, né, fazendo boca de urna diuturnamente para o seu candidato, que é o programa do golpe. Muito obrigado pela atenção, divulgue Outro Lado da Notícia, um abraço e até a próxima.